diferença: o enfoque, a interpretação e a busca por uma interpretação mais autêntica, que se reporte aquilo que Jesus disse, com que intenção houvera dito. 2000 anos de estudo pelos nossos irmãos católicos, segundo os dogmas da Igreja Católica, seja ela a católica apostólica romana, seja ela a católica ortodoxa grega, ortodoxa russa, que existem várias igrejas católicas, vários ramos. Os nossos irmãos protestantes, já há 500 anos estudando isso, nas suas várias denominações, e nós estamos tentando ir bem antes, tentar entender o que ele falou, sem problema de tradução, sem problema de redação. Por isso Kardec tenta estudar à luz do ensino dos Espíritos. E se eu fizesse uma maldade com vocês, eu perguntaria: quem aqui já leu os 4 evangelhos canônicos? Levanta a mão. Os 4? Há muito tempo atrás. Não pode. Já leu? Nessa vida? Nessa vida, já. Ótimo. De maioria foi outra encarnação, não lembro. Não. Nessa vida. Uma pessoa leu os 4. Tranquilo. Aliás, 2. Porque eu também li. Quem aqui já leu 3 dos 4 evangelhos? Exige muito, né? Já tem uma alma santa purificada aqui. Quem já leu 2 dos evangelhos? Quem leu pelo menos um dos evangelhos canônicos? Mateus. Uma pessoa leu. 2. Alguém leu Lucas? Lucas também? Não, só Lucas. Você leu Lucas? Não, ela leu Lucas. Você leu Lucas também. Mas Lucas eu li tudo. Leu Mateus. Eu li os 4, mas Lucas me encanta. Gosto muito do Evangelho de Lucas. É o mais detalhado, né? Também é o mais extenso. Bom, a maioria dos amigos não leram nenhum dos evangelhos. Então eu poderia fazer a segunda maldade. Quem já leu todo, pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo? Melhorou um pouco, deu uns 5. Sim. Sim, tá. Por que a pergunta? Porque se nós queremos buscar a verdade, nós vamos à fonte de onde a verdade promana. Mas é difícil entender, principalmente na primeira leitura. Na 20ª você já está mais calejado. Então é uma questão de passar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Ouvir palestra, ouvir uma coisa aqui, ler um livro ali, aquilo vai entendendo, então você volta. Mas eu leio um pedacinho. Como assim? Eu pego aqueles livrinhos do Emmanuel, tipo Fonte Viva, aí tem um versículo do capítulo 12 do Evangelho de João. Aí eu leio aquele versículo. Só o versículo do capítulo 12 do Evangelho de João já é legal. Mas falta. Emmanuel faz o comentário do Emmanuel é bom. Mas você entende em qual contexto do Evangelho está aquele versículo para Emmanuel fazer aquele comentário? Então, se você gosta daqueles tijolinhos, quando for ler o tijolinho, lê lá, Emmanuel comentou um versículo, lê Emmanuel, mas uma outra hora depois, vai no tal Evangelho e lê também 5 versículos para trás e 5 versículos para frente, para tentar entender o contexto. João, eu vou fazer uma leitura muito rápida do comecinho do primeiro capítulo do Evangelho de João.
E o Evangelho de João, eu admito, é o evangelho mais complexo, ele é mais místico. Marcos, Mateus e Lucas são chamados sinóticos, quer dizer, de uma olhada você tem uma ideia dos três, porque eles meio que batem um com o outro, tem diferenças, mas tem um caminho parecido. João é totalmente diferente. João é mais místico, mais transcendental, eu admito. É o evangelho mais difícil de entender. Mas no capítulo 1 ele fala assim, e eu quero ler para que vocês tenham acesso ao texto. Não é eu falar sobre, eu quero primeiro que vocês ouçam. Mas eu somente só vou ler 14 versículos. É rapidinho, 14 versículos. Do capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo, ele coloca com V maiúsculo, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí vem o versículo 14, que nos interessa. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Quem é o verbo? Jesus. O verbo estava no começo, estava com Deus. Aí veio o problema da tradução. E o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas. Da mesma maneira que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá a orientação de como Jesus dirigiu a formação do planeta Terra. Ele era a luz que resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o receberam, não o reconheceram, não o conheceram. Mas o mais importante, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus reencarnou e viveu como ser humano. Esqueci que ele botou um ângulo fechado aqui, eu fui para lá e não me veio. É fundamental, eu não vou discutir teologicamente esse comecinho do Evangelho de João, que é complexo. Se fosse para começar a estudar, a gente teria que pegar esse pedacinho e voltar lá no livro do Gênesis. Quem sabe o que é o livro do Gênesis? É o primeiro livro da Bíblia, o livro que fala da criação. Interessante que lá no livro da criação, sempre fala na criação, e Deus disse.
faça-se a luz. E Deus disse. E Deus disse. Toda a descrição daqueles primeiros dias começa com e Deus disse. Não é e Deus fez. E Deus disse. O que Deus diz? Uma palavra. E qual a classe de palavras? Na língua portuguesa, a representação. O verbo. Não que João tivesse pensado nisso, não tinha língua portuguesa na época dele. Mas como nós estamos traduzindo tudo, se fôssemos falar no original, então tá, vamos pensar na Bíblia. Bereshit barai, quer dizer, e Deus diz. E tudo passa, e Bereshit barai, e Bereshit barai, e Bereshit barai, e Deus vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, e as coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo. O verbo é ação. Jesus é o verbo de Deus, porque Jesus é aquele que age pela vontade de Deus. Deus quer, diz, manifesta, o verbo é ação, ele faz. Mas aí complica muito, né? Para falar a verdade, nem eu entendo tanto. Eu só expliquei um pouco que eu entendo, e se eu passar daqui, aí eu complico também. Mas o importante é o verbo se fez carne. Lembrar que Jesus reencarnou. Por que é importante lembrar que Jesus reencarnou? É isso que nós vamos conversar. Por que é importante lembrar que Jesus reencarnou? Porque ele viveu como gente. Ele viveu como gente. Vocês imaginem um ET que nasce lá, que desce lá de uma nave, numa forma de energia. Ele vai sentir na energia o que a gente sente na carne? Não vai. Quando a gente fala assim, perdoa teu irmão, aí você me fala assim, mas não é no teu rosto que está doendo o soco que ele deu. Você só sabe o que é a dor de levar o soco de um irmão quando você leva. Para você saber a força que tem que ter o espírito para perdoar. Porque não é a dor do impacto do punho, é a dor do teu irmão te agredir. Ele poderia não ter te dado um soco, poderia ter dito uma palavra, como Jesus fala, raca. E aqui eu digo que aquele que diga para o outro raca, que é uma maldição contra o outro, é um xingamento pesado contra o outro. A dor dói na alma. Tem dores que doem no corpo. Tudo bem, você toma um Dorflex e passa. Tem dor que dói na alma e não tem remédio para a dor da alma. Tem, mas não vende em farmácia. Como ele viveu entre nós, ele viveu como carne. A vida que ele levou era a vida de um homem encarnado. Muita gente fala assim, nossa, o Chico Xavier, baixei bastante a bola de Jesus para Chico. O Chico Xavier, a gente não consegue ser Chico Xavier. Não é assim que a gente fala? Porque o Chico está muito além. Vamos levantar um pouquinho acima do Chico. Francisco de Assis. Ah, mas também ele era Francisco de Assis, né? Você não vai querer que a gente seja Francisco de Assis, né? Vamos levantar um pouco a bola. Jesus. Aí vocês vão olhar para mim. Ah, peraí. Que isso, gente? Você vai dizer, a gente até vai ser igual a Jesus daqui a uns 15 bilhões de anos, mas por enquanto não. Aí eu fico pensando, não mesmo?
Não dá para imitar Jesus? Não dá para tentar fazer o que Jesus fez? Tira os milagres. Embora ele tivesse dito: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria tudo o que eu faço e muito mais. Ou, conforme outras traduções, faria todas essas coisas e muito mais. Dirias ao monte: move-te daqui para ali, e ele iria. Ele disse isso, da mesma forma que disse: sois deuses. Não, mas tira os milagres. Não quero que ninguém faça o cego enxergar, o manco andar, o surdo ouvir. Tira tudo isso. O resto. Aí vem aquela pergunta maldosa. Mas é uma maldade cristã, fraterno. É uma maldade provocadora. Não é nem maldade, é uma bendade. Não é nem bondade, não, é bendade. O que é o resto da vida dele? Tá. Tirando os milagres, o que Jesus fez? Ele falou. Então o negócio de Jesus era fazer milagre e falar? Ele, o verbo divino, que no começo estava com Deus, que criou a terra, veio à terra só para fazer milagre e falar? Falar eu estou falando. E posso até falar exatamente o que ele disse, se eu decorar legal em casa. Mas os 33 anos que ele passou na terra foi só o que ele fez? Ressuscita um e fala, cura um cego e fala. No finalzinho, eu li o começo, mas se eu fosse pegar os últimos 3 versículos do Evangelho de João, ele diz assim: e tantas coisas disse e fez nosso Senhor, que se fossem escritos muitos livros não caberiam. De tanto que ele fez. O que a gente tem é um resuminho, para a gente lembrar dele. Mas sabe por que a gente não tem uma noção da vida de Jesus? E eu digo que a gente não tem uma noção de Jesus, porque a gente não lê os Evangelhos. Nós não lemos os Evangelhos. Como é que você quer saber sobre a vida de uma pessoa se você não leu o livro que conta a vida dele? Vocês conhecem a passagem onde ele vai pregar na sinagoga e vai anunciar que a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias se realizou naquele dia, e o povaréu que estava na sinagoga, na cidade dele, Nazaré, ficou tão revoltado que queria jogar ele do barranco alto? Vocês lembram desse fato da vida dele? Lembra ou não lembra? Eu estou falando a verdade ou é mais uma fake news? Não teve. Jesus, já na sua missão, foi pregar na sinagoga, leu um trecho de uma profecia de Isaías e disse: e hoje isso se realizou. O povaréu, que na verdade eram os homens que estavam em volta, que as mulheres ficavam em segundo plano, lá no fundão, atrás de uma grade, se revoltou. Como assim ele está dizendo? O que ele quis dizer? Esse aí, Yeshua, filho do José carpinteiro, que na verdade não era carpinteiro, tekton no grego é construtor, é um pedreiro, faz tudo. O que ele está falando? Ele está falando que, peraí, eu não acredito que ele chegou aqui dentro da sinagoga para cometer heresia falando que a profecia de Isaías era sobre ele. Não, que isso? Que esse cara está doido, bota ele para fora. E seguiram Jesus para fora da sinagoga e queriam jogar ele do alto de um barranco. Ele saiu impávido e foi embora, e ninguém se atreveu a tocar nele. Mas queriam jogar ele do barranco. Vocês lembram disso? A vida dele não foi fácil, não. Não foi fácil. Por que é importante conhecer a vida dele? Dimas, não é suficiente conhecer os ensinos dele?
Não. Eu digo que não é. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, ao homem, como modelo e guia? A pergunta vocês já leram, se não leram, já ouviram palestra sobre. Então qual é a resposta? Jesus. Mas vamos voltar no enunciado da questão. Qual é o tipo mais perfeito? Ele está perguntando o que é o mais evoluído da Terra. Qual é o tipo mais perfeito, aquele de comportamento mais aperfeiçoado, que Deus ofereceu como modelo e guia? Modelo e guia, isso é importante. Vamos começar a explicar o que é guia. O que é guia? Que ajuda a te guiar. Aquele que te ajuda a te guiar, te aponta a direção, te orienta, diz por onde você deve ir, te mostra qual é o caminho certo. Esse é guia. E o que é modelo? Mais do que exemplo. Mais do que exemplo. Um modelo é mais do que o exemplo. Quem costura aqui? Antigamente, quando se costurava, faziam-se uns recortes em papel que serviam de modelo para os moldes, porque você eram modelos, moldes, porque você cortava o pano em cima dos moldes, porque os moldes já eram a forma e o tamanho exato para depois você juntar as várias partes, costurar e sair a mesma camisa, igualzinha. Molde e modelo é a mesma coisa, no mesmo significado que nós estamos dando. É aquilo que você pode fazer. Modelo é aquilo que você usa para tentar ser igual, para tentar fazer igual. Olha, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade como modelo, quer dizer, aquilo que você pode fazer igual e guia? A resposta: Jesus. Diga, você quer dizer que a gente pode nessa vida então ser igual a Jesus? Não. Tem uma sutileza. Uma coisa é ser igual a Jesus, vai demorar. Porque Jesus já era um espírito perfeito quando a Terra foi criada, e a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, puro. A perfeição que o espírito pode atingir. Um dia nós vamos ser assim. Mas, mesmo que nós não sejamos igual a Jesus, nós podemos modelar Jesus. Ter um comportamento igual ao que Jesus teve. É diferente. É diferente ter um comportamento igual ao que Jesus teve. Por quê? Porque Kardec quer saber o seguinte: tem alguma coisa na qual a gente possa se espelhar, mas alguma coisa que a gente possa conseguir. Porque também falar assim, eu vou te dar um exemplo para você começar e que você vai atingir daqui a 10 bilhões de anos. Você começava? Eu não. Claro que não. Vai levar 10 bilhões de anos, 10 bilhões e mais uma vida, porque não vai ser nessa. Não. Jesus tem uma atitude ética. Jesus tem um comportamento moral que o homem pode repetir. Ele limitou o seu poder, a sua mente, a sua luz para caber num corpo de carne. E para agir como um ser humano consegue agir. Por quê? Para te estimular, para te motivar.
faça como eu faço. Mas ele fez coisas que estão ao alcance da humanidade fazer. Mas como Kardec pergunta, o que precisa fazer o homem para alcançar a evolução nessa mesma vida? E os espíritos respondem: esforços. Às vezes com poucos esforços. Mas quantos de vós, com poucos de vós fazem esforços? A gente pode ter um comportamento ético-moral de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de Jesus. Eu não estou falando da mediunidade do Chico, eu não estou falando da oratória do Divaldo, eu estou falando do respeito ao outro, eu estou falando de moralidade, eu estou falando de ter ética na vida, de não ferir, não magoar, de estender mão fraterna, de ser solidário. Jesus, a vida de Jesus pode ser modelada. Para uns talvez seja menos difícil do que para outros, porque alguns de nós temos o coração mais endurecido que alguns de outros irmãos. Mas a diferença é que quem tem o coração menos endurecido consegue com menos esforços. Mas quem tem o coração mais endurecido vai ter que se esforçar mais. Mas consegue. Senão seria uma lei de Deus, seria uma coisa absurda Deus querer que você seja uma coisa que você não pode. Não faz sentido, não tem lógica para o ser que é a suprema inteligência pedir para você ser uma coisa que você não consegue. Deus não quer que você seja além daquilo que é possível em cada vida. Mas Ele pede que você se esforce para tanto. O problema é esse. Pensem na questão de novo. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia? Modelo e guia. A parte do guia a gente até entende, né? Se guiar pelos ensinamentos dele. Mas modelo é importante. Diga, mas o que eu tenho que fazer para ser um bom cristão, um bom espírita? Faz aquilo que Jesus fazia. Eu comecei a cantar. Amar como Jesus amou. Eu acho até que amar como Jesus amou é difícil pra caramba. Mas pelo menos respeitar os outros igual Jesus respeitou, a gente consegue. Mais ou menos. Falta esforço. Falta esforço. Falta esforço. Sabe por que eu bato nessa tecla? Estou batendo nessa tecla? Porque nós estamos vivendo, nós estamos vivendo há milhões de anos, né? Mas uma época de negação, mas os nossos dias são dias de extrema negação, extrema negatividade. Parece que tudo colabora para fazer com que você não consiga e nem queira se esforçar por ser um pouco melhor. Tempo, como alguns falam, de polarização muito grande, de muita raiva, muita separatividade. Mas tem como passar por cima? Passar por cima dessa etapa? Tem como, se nós modelarmos. Modelarmos quer dizer seguirmos o modelo, tentar fazer igual aos nossos modelos. Modelar é um termo de programação neurolinguística, que justamente o que ele pretende é isso, pegar alguém como modelo e que você se comporte igual àquele modelo para tentar ter os mesmos resultados que o teu modelo. Então nós podemos tentar modelar Jesus, e é possível. Se não fosse possível, Deus não teria mandado daquela forma. É difícil? Bom, ninguém está falando que é fácil. Mas desde que nós saibamos que é possível, isso já muda muita coisa. Se eu pegar alguém aqui, falando assim, mas nós não vamos fazer igual Jesus nessa vida. Ainda bem que está sendo gravada, vou mandar assistir a palestra de novo. E não porque eu saiba a verdade,
Porque na verdade eu não estou falando isso da minha cabeça. Eu estou falando porque eu estudei. Eu venho estudando há décadas para tentar entender. E só estou aí, para falar a verdade, só estou começando a entender isso agora, na faixa dos 50. E eu comecei na faixa, era adolescentezinho, 16, 17. Agora, aos 53, é que eu estou começando a entender a essência. Por quê? Foi preciso viver, amadurecer, sofrer, rir, e sentir a minha dor e sentir a dor do outro, para tentar chegar num patamar, para alcançar um patamar, onde eu consigo pelo menos entender o que está escrito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque era necessário que nós sentíssemos o poder do Verbo, nós víssemos, enxergássemos o Verbo, para saber o que nós tínhamos que fazer. A pessoa chega na casa espírita e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser um bom espírita? Porque ele não sabe. E se eu perguntar aqui, todo mundo vai dar um pedacinho de resposta, mas não a resposta inteira. Vamos pegar lá do Evangelho segundo o Espiritismo as características do homem de bem. A gente começa a ler, quando fala lá, os caracteres do homem de bem. Quando você pega para ler, a primeira coisa que você vê é que é um texto grande. Você fala: nossa, é muito caractere, é muita característica para ser um homem de bem, né? Já dá um desânimo só de ver. Aí você pega a folha, vira a folha para o outro lado e fala: nossa. Aí você começa a olhar os pontos e vírgula que separam uma característica da outra, e você fala: nossa, desanimei. Não. A questão é que tem muita coisa, mas que se reduz a um cerne principal, que é o respeito e a empatia pelo outro. A empatia é aquela condição de você estabelecer uma conexão com a vida do outro, onde você consegue sentir o que o outro está passando, como se fosse na sua própria pele. Quem já passou fome, ao ver alguém faminto, sabe o que é a dor da fome. Mas não é preciso passar fome no sentido de não ter nada para comer. Se você parar para pensar aqueles momentos em que você foi obrigado a ficar um enorme número de horas sem comer, e a fome que você sentiu, você se olha para o outro e pensa: e ele não tem o que comer há 3 dias. E você multiplica aquela fome que você sentiu por 3, ou por 4, por 5, por 10. E você vai entender o desespero e a dor que ele está passando. Isso porque você sai de si e tenta olhar no outro e sentir a dor do outro. Isso é empatia. A empatia é o primeiro passo para a compaixão. Porque quando você tem empatia, estabelece empatia e sente a dor do outro, a compaixão é aquele sentimento que te leva a reagir no sentido de tentar acalmar a dor do outro. Você ter o sentimento pela dor do outro e a vontade de sanear a dor do outro. Isso é compaixão. Para chegar à compaixão, passa pela empatia. Porque você sente a vontade, uma necessidade de tentar aliviar a dor do outro, quando você empaticamente sabe o desespero que ele está passando. Eu fui assistir o filme Kardec. Acho que no último dia também. Aí eu assisti o filme Kardec, legalzinho. Geralmente eu não gosto de filme dublado não, mas ali não tinha jeito. Era falado em português, tive que aceitar o português mesmo. Aí eu saí do filme Kardec assim, leve. Embora eu já tivesse lido biografias de Allan Kardec, o filme foi legal, me fez bem ver aquelas coisas. Eu saí bem, saí do cinema,
lá no shopping, passei ali pela rua do Banco do Brasil, em direção à Praça da Autonomia, e no que eu passei pela rua do Banco do Brasil, eu vi uma senhora sentada com umas sacolas do lado, na escadaria do Banco do Brasil, e com a luz de fora já apagada, só uma luz acesa lá dentro. Mas eu estava tão envolvido no clima do filme, pensando, né, que eu passei. Aí parece que ela falou alguma coisa, mas eu estava tão em mim que eu passei. Eu passei pensando, aquela voz parece que falou alguma coisa, eu segui. Aí eu estava logo depois do Banco do Brasil, atravessando a rua, para quem vai para a calçada da Droga Raia agora, né? No meio da rua eu parei. Aquela senhora falou comigo. Aí eu olhei para trás. O que essa doninha está fazendo sentada no escuro com uma sacola na porta do Banco do Brasil? Aí eu fui, sabe, não foi uma coisa pensada não. Aí eu voltei. Parei lá, falei, me boa noite. Ela, boa noite. A senhora está passando bem? Pensei que ela estivesse passando mal. Não, quando o senhor passou aqui, eu até ia pedir um negocinho para o senhor, mas eu acho que o senhor não me ouviu. Eu falei, nossa, eu estava tão distraído. Mas quando eu cheguei ali no meio da rua, Jesus me puxou a orelha e me fez olhar para trás e perguntar porque a senhora podia estar passando mal. Então, assim, eu sou cristão, né? Aí eu voltei e estou perguntando, a senhora está passando mal? Não. Eu estava aqui, mas apagaram a luz. Falei, sim, e a senhora está indo para algum lugar? Então eu ia perguntar se o senhor não tem alguma coisa que pudesse me dar um dinheirinho para eu comprar alguma coisa para comer. Já eram umas 9 e pouca da noite. Eu parei, olhei, falei, tá. Eu sei o que é sentir fome, embora eu nunca estivesse num estado famélico. Porque eu já senti fome, no sentido de eu estava em casa e não tinha o que comer. E vocês sabem, né? Você sabe o que é estar em casa e não ter o que comer? Está cheio de troço, mas não tem nada que você queira. A gente tem o privilégio de ter um monte de coisa, mas não é o que você quer. Aí você fala, não tem nada para comer. E fica com fome. Mas é aquela pessoa não tinha. Eu projetei a fome na fome de quem não tem. E eu não estou falando isso porque eu sou grande coisa não, gente. Isso foi um fato que aconteceu. E eu estou tentando modelar Jesus. Não estou conseguindo um pouco, para falar a verdade. Mas estou tentando. Aí eu peguei o que eu tinha. Eu não tinha muita coisa mesmo. Até para pagar no cinema eu paguei no cartão. Porque hoje em dia a gente não anda com muito dinheiro solto na carteira. Tudo é cartão. Eu peguei o que eu tinha. Dava, sei lá, uns 11,50. Eu falei, não adianta dar menos também, porque às vezes você não tem. Às vezes o que você tem é R$1. Aí você dá o R$1 que você tem. Mas o R$1 ela compra o quê? Ela não compra nem um pastel chinês. E eu sei porque eu adoro pastel chinês. E está ficando cada vez mais caro o pastel chinês. Aí eu peguei o que eu tinha e entreguei para ela. Aí ela virou para mim, e para minha surpresa, parece coisa de livro. Mas aconteceu no último dia do Kardec, ela virou para mim e ela falou assim, e o senhor é pastor? Eu falei, não, não sou pastor não, mas eu sou cristão. Então o senhor reza para mim, tá? Eu falei, então é agora. Se nós vamos rezar, a senhora vai rezar comigo agora. Aí eu parei, botei a mão no ombro dela, e não foi pensado não. Eu acho que o espírito que estava comigo lá no filme veio, ele me acompanhou, e meio que incorporou, tipo assim, vou te ensinar a fazer, meu filho, para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças,
você pegar o que você tem, porque eu poderia, com o meu cartão, ir ao banco e sacar mais R$11. Então o que eu dei, eu poderia pegar um pouco mais, porque Deus me deu essa bênção. E ela me pede uma prece, e ali eu botei a mão no ombro dela e falei: nós vamos rezar junto. Eu não vou rezar por você, eu vou rezar com você. Fechei os olhos e rezei o Pai Nosso. Nossa, eu me senti bem naquele dia. Eu falei que saí do filme Kardec. Aí ela falou, ela virou para mim e falou: obrigado, tá? Eu falei: não, agradeço a Jesus. Eu agradeço a Jesus porque eu passei e nem te ouvi. Mas no meio da rua, em tempo de ser atropelado, ele me puxou a orelha e mandou eu voltar, porque você é minha irmã. E eu voltei. Então você não tem que agradecer a mim, tem que agradecer a ele. Cara, então eu vou agradecer a ele depois. Eu falei: então agradece a ele depois. Eu acho que ela ia esperar mais um ou dois se tivessem saído do filme, aí ela faria um agradecimento só, né? Gente, por que eu estou falando isso? Já tinha combinado com a Dáurea antes que eu ia falar esse tema. Eu já tinha estudado esse tema. Aliás, eu já falei esse tema outras vezes em outras casas. Mas naquele dia foi saído do filme Kardec, com aquela coisa de... O filme é legalzinho mesmo, é bom o filme. Aí eu saí assim, sabe? Igual eu saí no filme Chico Xavier, entendeu? Gostei do Kardec do filme ali. Aí eu me senti cristão. Eu me senti espírita. Deixa eu beber uma água que eu me emociono. Porque não é sempre que eu me sinto assim. Não é sempre que a gente sente isso. Porque não é sempre que a gente faz isso. Eu já tinha passado por dia ir embora. E eu não vou dar uma de eu sou bom, eu sou perfeito, que eu voltei. Não. Me puxaram a orelha. Tipo assim: olha para trás que a tua irmã te chamou. Eu parei no meio da rua. Você sabe aquela rua, a rua que desce a Duque de Caxias, né? Eu parei no meio da rua, nem sei se o sinal estava fechado ou estava aberto. Eu parei assim, meio que... Eu não ouvi ninguém falar que eu não sou médium audiente. Mas eu senti aquela coisa tipo assim: estão me dando um pito. Olhei para trás e falei: não, vou lá perguntar se ela falou comigo. E não fui pensando que ela ia me pedir dinheiro. Porque para mim ela estava passando mal. Mas não importa. Uma coisa ou outra. Não importa uma coisa ou outra. Sabe o que isso me lembra? Em muito menor grau. Jesus estava dentro de uma casa. E se perguntar exatamente casa de quem e onde era, eu não vou lembrar. Porque eu já li os 4 evangelhos, mas não quer dizer que eu decorei, mas eu sei as passagens. Aí estavam levando um homem numa maca, porque ele era todo paralisado. Como não conseguiam chegar, eles subiram no telhado da casa, abriram um buraco no telhado, provavelmente era feito de palha, de sapê daquela época, e desceram a maca numa corda. Tipo assim, estão atrapalhando Jesus lá dentro da casa dele. E Jesus falou: não, deixa. E Jesus não fugiu. Naquele momento, eu não fugi da minha humanidade. Humanidade quer dizer ser humano. Ser humano, gente, e olhar o outro como se fosse gente, e tentar entender o que uma senhora daquela idade estava fazendo na escada do banco, ali de fora do Banco do Brasil, com a luz de fora apagada, às 9h pouca da noite. E eu passei. Eu estava tão enlevado, mas olha a contradição, eu tão enlevado, tão avoado em Kardec,
e não vi uma pessoa que me chamou. Esse é o Dimas. Aí vem o mentor do Dimas, puxa a orelha. Aí eu acho que ele meio que incorpora: você vai voltar nem que seja mediunizado. E me fez voltar. E me fez, como gente, perguntar. Dispor do que eu tinha, porque eu sabia que menos do que eu tinha, ela não ia comprar uma quentinha. Nem naquela hora eu sabia se ela compraria, pelo menos no dia seguinte. Não que eu tenha tanto dinheiro que eu possa sair distribuindo assim. Mas alguma coisa naquele momento me fez sentir no coração a necessidade daquela pessoa. Então eu nem contei, eu peguei, enfiei a mão na carteira, as notas, enfiei a mão no bolso, a moeda. Alguma coisa tomou conta. E o que o Dimas ganhou com isso? O sentimento de fraternidade. Não tem dinheiro que pague o que a ação de um mentor espiritual me fazendo voltar, dar o dinheiro e inspirando aquela moça a pedir uma prece. E eu fiz a prece ali com ela. Não é assim: deixa que eu rezo com você lá em casa. Chega em casa, você não reza. Não vem com essa não. Deixa que eu vou pôr seu nome lá no livro de oração do centro sábado. Você não vai rezar nem em casa quinta-feira de noite, quanto mais botar o nome. Você perguntou o nome dela? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. A espiritualidade aproveitou que eu estava emocionado com o filme de Kardec e conseguiu uma conexão mediúnica e me levou para uma atitude onde eles me fizeram sentir cristão, onde além de um pouquinho de dinheiro, eu pude fazer uma prece por alguém que está em necessidade. E mesmo que eu não tivesse 50 centavos, eu poderia fazer a prece. E na prece fazer uma bênção, não pedir que Jesus abençoasse, eu poderia abençoá-la com o meu poder de abençoar as pessoas, porque todo mundo tem o poder de abençoar o outro. Eu te abençoo, eu te dou aquilo que dinheiro não compra, que é uma parcela do meu afeto. Eu te abençoo. E se Deus puder, que Ele te abençoe também. Ah, que Deus te abençoe. Você não fez nada. Se você pedir para Deus abençoar, quem foi que abençoou? Deus. Você deu o trabalho todo para Ele. É igual Deus lhe paga. Não, paga você mesmo. De uma forma ou de outra. Aí, depois de já ter feito essa palestra em outras casas, já tinha um compromisso marcado aqui no Joana. No Joana, né? No Joana, nunca sei onde eu estou. Aí eu falei: é isso. Modelo e guia. Porque ele não passaria. Porque ele não passava. A multidão era enorme, mas ele ia. Os apóstolos até falavam para ele: Senhor, a multidão é enorme, vamos por outro caminho. Ele não ia. Ele ia onde ele tinha que ir, ele estava onde ele tinha que estar, e ele fazia o que ele tinha que fazer. Não fugia. E isso eu posso tentar fazer. E isso eu posso fazer em maior ou menor grau, e começando a fazer pouco, eu posso fazer cada vez mais. Aí eu entendi. Modelo e guia. Modelo e guia. Uma lição viva dos amigos espirituais para um ser humano imperfeito como eu sou. Viu, Dimas? Como não é de nada difícil você parar, dar umas moedas e fazer uma prece. Modelo e guia. Os espíritos tinham razão. Ele pode ser modelado. Os amigos trabalham na casa espírita, fazem coisas muito maiores do que isso, por muito mais vezes e muito mais tempo do que eu faço. Não se deixe enganar pela minha voz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos,
se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine, um som vazio, barulho. Modelo e guia. Por isso ele nasceu de mulher. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz veio às trevas, a luz resplandeceu nas trevas, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o conhecem, até que você começa a acender uma pequenina luz, aí você começa a ver a luz do mundo. E se torna também luz do mundo, ele disse que nós seríamos. Eu não tenho muito para oferecer, a não ser compartilhar as experiências de vida, porque eu não sou nenhum literato, não sou de alto frango. Mas eu espero que o que eu disse hoje ajude os meus amigos a pensar. E Dimas, como é que eu faço? O primeiro passo para eu começar a fazer logo de hoje. Se não tiver Bíblia em casa, vai na internet e lê um dos evangelhos. Não precisa ser o de Lucas, que é o mais longo, não, mas também deixa o de João, que é o mais complicado. Pega Marcos ou Mateus, que é menor e mais simples. Comecem a ler. Mas quando você lê, tenta esquecer essa coisa de Jesus era Deus, não, ele era gente. E tenta olhar todas as coisas que falam o que ele fazia, tenta olhar como se fosse um filme de biografia, um livro de biografia. Lê sobre a vida de Jesus, tira os milagres e olha o resto do que ele fez. Quanta gente ele ajudou, mesmo que não tenha pedido. E eu quero encerrar só com um exemplo, apesar de passar da hora, eu peço desculpas, mas vai custar 1 minuto e meio. Ele estava chegando numa cidade chamada Naim. Quando ele estava entrando na cidade chamada Naim, estava saindo um cortejo fúnebre. 2, 3 homens carregando uma maca com um rapaz morto e uma senhorinha do lado. Era o filho dela, o filho único dela. Jesus parou, viu a cena e, sem ter outro motivo, diz a Bíblia, dessa maneira ele vai lá e ressuscita o filho da viúva de Naim. Na ressurreição de Lázaro, as irmãs Marta e Maria pediram e ele, Jesus, era amigo particular de Lázaro. Na filha de Jairo, foram pedir a ele, porque a menina estava doente. Ali ninguém pediu, mas ele sabia de uma coisa, naquela época, era o homem que sustentava a mulher. A viúva só tinha por sustento o filho, e o filho único dela estava morto. Quem ia sustentar aquela mulher? Ela ia morrer de fome. Quando Jesus ressuscita o filho, o maior milagre não é trazer o morto de volta à vida, é dar àquela mulher o arrimo, para que ela tivesse um final de vida decente, porque o filho sustentaria. Ele enxergou o que nenhum de nós viu. A luz resplandeceu nas trevas. Jesus os abençoe. Obrigado pela paciência. Nós que agradecemos.